Trechos marcantes de Além do Bem e do Mal de Nietzsche. Nietzsche, em sua obra seminal Além do Bem e do Mal, nos convida a uma profunda reflexão sobre os valores morais, a natureza humana e a condição da existência. Através de aforismos e reflexões filosóficas, Nietzsche desafia as noções convencionais de bem e mal, propondo uma nova perspectiva sobre a vida e a moralidade. Alguns trechos que ilustram o pensamento de Nietzsche nessa obra. A crítica à moral tradicional. A moral, tal como até agora foi entendida, era, em última análise, uma espécie de hipocrisia do instinto, uma espécie de astúcia e fraqueza dos instintos. Nietzsche questiona a origem e os fundamentos da moral tradicional, argumentando que ela serve mais para domar os instintos do que para promover a vida. A vontade de potência. A vida deseja a vida. Isso é o que diz o eterno ciclo de tudo o que vive, e não quer nada mais. A vontade de potência é a força motriz por trás de todas as ações humanas, um desejo inerente de crescer, expandir e superar os limites. O super-homem. O homem é algo que deve ser superado, ponto. Nietzsche apresenta a figura do super-homem como um ideal a ser perseguido, um indivíduo que transcende os valores morais convencionais e cria seus próprios valores. O eterno retorno. Tudo retorna, tudo corre em um círculo eterno, e nós também, e já temos existido inúmeras vezes. E tudo quanto agora acontece, já aconteceu e voltará a acontecer, e assim por diante, até a eternidade. A ideia do eterno retorno nos convida a valorizar cada momento e a viver de forma mais intensa. O perspectivismo. Não há fatos, só interpretações. Nietzsche argumenta que a verdade é sempre uma construção e depende do ponto de vista de quem a observa. Sobre a verdade, o que é a verdade? Uma multidão de metáforas, metonímias, antropomorfismos, em suma, uma soma de relações humanas que foram poeticamente realçadas, transpostas e embelezadas e que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que o são, metáforas que se gastaram. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que o são, metáforas que se gastaram e perderam toda a força sensorial. Moedas que perderam seu cunho e agora não mais têm valor como metal, mas apenas como moedas. Sobre a moral. A moral é sempre uma interpretação particular. Sempre um ponto de vista particular. Sempre um interesse particular, por mais que se disfarce de linguagem universal e incondicional. Sobre a felicidade. A felicidade não é um fim, mas um caminho. A felicidade é um fenômeno que acompanha, não um fenômeno que se procura. A vontade de potência e o eterno retorno. A relação entre a vontade de potência e o eterno retorno em Nietzsche é profunda e complexa, formando um dos pilares centrais de sua filosofia. Ambos os conceitos estão interligados, formando uma visão de mundo que desafia as noções convencionais de tempo, causalidade e significado. A vontade de potência como motor do eterno retorno. A força motriz. A vontade de potência, como vimos, é a força vital que impulsiona todos os seres a crescer, expandir e superar seus limites. É essa força que, ao se manifestar incessantemente, cria o movimento eterno do universo. A criação constante, a vontade de potência não é estática, mas dinâmica. Ela está em constante criação, gerando novas formas e novas possibilidades. Essa criação contínua é o que impulsiona o eterno retorno. A afirmação da vida. Ao afirmar a vida em todas as suas manifestações, a vontade de potência garante que o ciclo da vida continue eternamente.
O eterno retorno como consequência da vontade de potência. O eterno retorno implica que tudo o que acontece se repetirá infinitamente. É uma espécie de loop eterno, onde os eventos se repetem em uma ordem eternamente recorrente. A aceitação do destino. Ao aceitar o eterno retorno, o indivíduo aceita que sua vida se repetirá infinitamente. Isso leva a uma sensação de liberdade e de aceitação do destino. O eterno retorno nos força a valorizar cada momento, pois cada momento se repetirá infinitamente. Isso nos leva a viver a vida com mais intensidade e significado. A dança infinita. A relação entre a vontade de potência e o eterno retorno pode ser vista como uma dança infinita. A vontade de potência é a força que impulsiona a dança, enquanto o eterno retorno é o ritmo que marca o tempo. Em resumo, a vontade de potência e o eterno retorno são dois conceitos interligados que formam o coração da filosofia de Nietzsche. A vontade de potência é a força motriz que impulsiona o eterno retorno, enquanto o eterno retorno é a consequência inevitável da vontade de potência. Ao compreender essa relação, podemos ter uma visão mais profunda da filosofia de Nietzsche e de sua visão de mundo. Desvendando a vontade de potência como motor do eterno retorno. Uma análise mais detalhada. Compreender a relação entre a vontade de potência e o eterno retorno em Nietzsche pode ser desafiador, pois ambos os conceitos são complexos e interligados de forma sutil. Vamos destrinchar essa relação de maneira mais detalhada, utilizando analogias e exemplos para facilitar a compreensão. Imagine a vontade de potência como um rio. Esse rio está em constante movimento, buscando sempre novas formas de fluir, de superar obstáculos e de alcançar novos territórios. Ele não tem um destino final, mas sim um impulso intrínseco de expandir e se transformar. O eterno retorno, por sua vez, é como o leito desse rio. O rio flui incessantemente, mas sempre retorna ao seu leito original. A forma do leito pode mudar ao longo do tempo, mas o movimento circular do rio permanece constante. A conexão entre ambos. A vontade de potência como força motriz. É a vontade de potência que impulsiona o rio, a vida, a fluir e a se transformar. Sem essa força, o rio estaria parado, estagnado. O eterno retorno como a forma do fluxo. O eterno retorno define o caminho que o rio, a vida, percorrem. É a forma circular e repetitiva que a vontade de potência assume. A criação contínua. A cada ciclo, o rio esculpe um novo leito, criando novas formas e paisagens. Assim, a vontade de potência, ao se manifestar no eterno retorno, gera uma constante criação e renovação. Por que essa relação é importante? Sentido à vida, ao compreender que a vida é um eterno retorno, atribuímos um sentido mais profundo à existência. Cada momento se torna único e irrepetível, pois faz parte de um ciclo infinito. Aceitação do destino. Aceitar o eterno retorno significa aceitar que a vida se repete, com todas as suas alegrias e sofrimentos. Isso nos liberta da angústia da finitude e nos permite viver o presente com mais intensidade. Responsabilidade individual. Se a vida se repete infinitamente, cada ação que realizamos terá consequências eternas. Isso nos torna responsáveis por nossas escolhas e nos incentiva a viver de forma mais consciente. A vontade de potência é a força que impulsiona a vida, enquanto o eterno retorno é a forma que essa força assume. Ao compreender essa relação, podemos ver a vida como um processo cíclico de criação e renovação, onde cada momento é uma oportunidade para afirmar nossa vontade de potência e criar nosso próprio destino.